este programa aqui é um oferecimento do Alto Posto Paiol, melhor posto de gasolina da cidade aqui. Daqui a pouco vou levar o Aristides lá, o Pedro já conhece, tem o deck lá, gasolina de qualidade, o pessoal lá, atendimento maravilhoso, tem um deck pra gente tomar um negocinho ali, vendo o campo de futebol, o pessoal jogando uma bola, é muito bacana. E também aqui é um oferecimento da Farmais, a Farmais de Pirapora, que tem 2 unidades, uma aqui no bairro do Parque Paiol e outra lá no Jardim Bom Jesus. Entra no Instagram da Farmais, vê lá as promoções que tem, a Farmais é muito legal, o atendimento de qualidade. Você entrando no Instagram da Farmais, você é direcionado pro WhatsApp e pode fazer o pedido da sua casa e o pessoal vai entregar rapidinho aí na sua casa, tá bom? Farmais e Alto Poço Paiol é um oferecimento do programa Fora do Lugar. Voltando aqui, o pessoal tava mandando mensagem aqui, deixa eu ver aqui, ó, o Marcos da Hora que tinha mandado bom dia, a Isabel Santos. Isabel Santos da cidade de São Pedro, Santana, Paraíba, vamos juntos, prefeito, vamos juntos lutar junto, parabéns, prefeito Aristides. O Marcos da Hora, ó, olha, o nosso presidente Lula trazendo os moradores de volta, né? Trazendo o pessoal de volta aí, tá falando. Que é o presidente Lula, que hoje é presidente também, talvez, mais uma... Por que Aristides, aproveitando aqui, essa coisa do Lula ter voltado, ser presidente também, que deu uma incentivada em você, fala só, pô, acho que o PT agora pode voltar, a ascensão, hein? Porque deu uma caída, né? O Partido dos Trabalhadores, ele deu uma queda, um tempo, e até com tudo que aconteceu com o Lula, essa história que o Brasil todo acompanhou, e agora o Lula voltou ao poder, e aí tô sentindo que o pessoal do PT tá... O PT, ele quer lançar candidatos em várias cidades, você conversou com o pessoal do PT estadual, nacional, ou não? Foi uma coisa, não, eu tenho PT aqui, partiu de mim, e por que Santana do Parnaíba e não Cajamar? Veja bem, o presidente Lula é inspiração a todos nós. Um homem que foi perseguido, no meu modo de ver, preso injustamente, não foi nada aprovado. E aqui no nosso país precisa acabar essa ideia de fazer acusações sem base. E veja você que o conluio de Sérgio Moro com Dallagnol conseguiu prender o Lula injustamente e eleger Bolsonaro. Não tenho nada contra Bolsonaro, nem a favor. Eu só acho que é um incompetente e um enganador. Um homem que, se pudesse, teria dado golpe, isso está sendo comprovado. Não conseguiu, graças a Deus, porque eu vivi na ditadura no nosso país. Eu vi como era. Eu senti na pele como era ter uma ditadura. E não tenho nem um pouco de saudade, muito pelo contrário. Foi uma época horrorosa, de muita perseguição. Você, por exemplo, que é jornalista, que está aqui com essa rádio, podia entrar aqui qualquer policial e prender nós todos. Na hora. Na hora. Ao vivo, inclusive. Sem advogado, sem habeas corpus, sem absolutamente nada. Eu vi isso. E uma grande geração de pessoas sérias ficaram alijadas da vida pública há tantos anos. Eu te dou um exemplo. Mário Covas. O próprio André Franco Montoro, que me conhecia desde jovem, que me apoiou em Cajamar em 82, também vivia ali na perseguição. O próprio Ulisses Guimarães e outros companheiros que eu vi serem caçados e presos. O próprio jornalista Gabeira. Eu posso te citar aqui N nomes. A democracia pode ter muitos defeitos, mas é o melhor regime. Eu abomino e tenho nojo de ditadura e de ditadores, porque eu vi como tratavam o nosso povo. E sempre diziam assim, estudante é para estudar, padre é para rezar, trabalhador é para trabalhar, política não se mexe. Todo ser humano é um ser político. Com certeza. Todos nós, independentemente de partido, da profissão, do ofício, seja o que for, a política está em tudo. E o dia que o nosso povo for mais bem educado e for mais politizado, dificilmente teremos aventureiros como Bolsonaro assumindo o poder maior do nosso país. Eu vejo assim. Eu tive a oportunidade de conviver com algumas pessoas que foram lideranças do nosso país. Eu conheci o Leonel Brizola, eu conheci o Miguel Arraes, eu conheci o Franco Montoro, que me conhecia, como eu disse, há muitos anos, conheci Mário Covas, conheci o Maluf.
com Maluco tá na história, que Estrada dos Romeiros exatamente. foi maluco que fez. Com todo respeito, foi uma pessoa competente, mas sempre ali namorando os ditadores, sempre do lado da ditadura, mas uma pessoa competente. Tuma, né? Eu não nego isso. Agora, a democracia, volto a repetir, é o melhor regime. E não troco por nada. Com certeza. E só estou enfrentando agora essa eleição por ver o Lula fazendo. Eu acho que eu tenho muito para contribuir. Eu tenho experiência, eu sei como as coisas funcionam no poder público. E o mais importante, não tive, não tenho e nunca terei rabo preso com ninguém. Por isso que muita gente diz, o Aristides foi isso. Em verdade, eu quero que alguém fale para mim se eu não tenho todas as minhas contas aprovadas, tanto em Cajamar quanto em Santana de Parnaíba. No TCU, você disse? Sim. Tribunal de Contas da União. Que é algo muito difícil, né? Tribunal de Contas do Estado. Aí, né? Não existe. Enfrentei muitas batalhas. E mais, a época que eu fui prefeito era final do governo Fleury, onde o Quércia lá atrás, que eu também conheci. O Quércia é outro dinossauro da política. Sim, dizia o seguinte, quebrei o Banespa, mas elegi o Fleury. Então o governo do Estado não tinha dinheiro. O Mário Covas lutou para colocar o Estado nos trilhos. Eu acompanhei isso. Ali, junto, e vi a dificuldade que tinha e a dificuldade que era conseguir verba para Santana de Parnaíba, que era uma cidade bastante pobre na época. Hoje, Santana de Parnaíba deve ter um orçamento de 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 800, por ano que vem talvez mais de 2 bilhões. Se bem que... Uma realidade muito diferente da quando você foi totalmente prefeito, né? Diferente. Com esse orçamento, a cidade era para estar muito melhor. Não venho aqui criticar ninguém, só que eu tenho a certeza absoluta que com o orçamento que a cidade terá a partir do ano que vem, nós vamos conseguir fazer muito mais e vamos conseguir fazer muito melhor e com certeza eu não vou demolir escola para fazer outra. Legal. Então, a história do Lula, toda essa vivência que o Lula teve, inspirou você a retornar à política aí. Então, você ficou 30 anos afastado. E aí, por que Santana do Parnaíba e não Cajamar, já que você atuou nas duas cidades? Primeiro, porque eu estou em Santana de Parnaíba há mais tempo. Eu vivo em Santana de Parnaíba há 30 anos. Cajamar é outra história. Fui prefeito lá, as pessoas me conhecem, sabem também da minha liderança, mas lá o meu irmão, Toninho Ribas, é o candidato a prefeito. Então o Toninho vai ser candidato lá. Vai ser candidato lá. Legal. Então, aliás... Pelo PT também, ou não? Não sei o partido, não sei. Talvez o PV, se eu não estiver enganado. Para você ter uma ideia, quando nós ganhamos a eleição em 82 em Cajamar, eu era candidato a prefeito e meu irmão Toninho era o vice. E diziam na época, quando a gente começou, tinha 30 anos. Esses dois moleques não vão chegar a lugar nenhum. E nós tivemos mais votos que todos os outros 8 candidatos juntos, que naquela época, você é muito jovem, não sei se lembra, o PMDB tinha 3 candidatos. O PDS, que era o Partido dos Militares, tinha 3. E o PT, que estava começando, também tinha 3. Funcionava assim, com legendas e sublegendas. Entendi. Tá? Mudou tudo. Hoje não você tem essa época. 30 ou mais partidos. Eu tava saindo das fraldas. Isso é histórico. Legal, é bacana demais. Inclusive, a gente está comentando aqui no intervalo, o Pedro lembrou muito bem, o seu mandato você pegou ali pós-regime militar, né? O regime militar acabou em 84, 85, isso. Então teve outro mandato, mas era ainda nós engatinhamos ainda a democracia. Na verdade é essa, 30 anos passado o regime militar, nós ainda engatinhamos a democracia. Naquela época, então, era recém-nascido praticamente quando você assumiu. Acredito que tinha muita resistência ainda. Os militares ainda tinham muita influência, tanto na política, tanto... Isso na região inteira, né? Santana do Parnaíba sempre foi uma cidade estratégica na região aqui. Acredito que teve resistência militar também. E como você disse, não tinha estrutura administrativa nas cidades. E aí você começou a tentar implantar isso, né? O poder público, quando você assume, é muito moroso, é muito devagar.
E tem que ser assim mesmo. Você não pode, como se fosse um ditador, numa canetada, num decreto, resolver tudo. Você precisa de leis. Você precisa ter cabeça para elaborar leis que sejam justas. Eu nunca tive nenhuma lei que foi questionada judicialmente. Nada, nenhuma. Todas foram aprovadas. A Câmara, na época, me ajudou muito, até porque antes de eu mandar os projetos de lei, eu discutia numa reunião no gabinete da Prefeitura com todos os vereadores para eles apresentarem sugestões, o que tinha que ser mudado. Mais ou menos... Já ia mais ou menos acertado. Por quê? A cidade tinha pressa. A cidade precisava desenvolver. Sei lá, mandar a lei, os caras aprovar ou não, para voltar, para fazer tudo, que é uma burocracia, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Nós recebíamos na Fazendinha, que é onde eu moro, 50 caminhões de mudanças por semana. As pessoas não tinham onde morar. Havia falta d'água, era tudo feito por caminhões-pipa. E eu sabia que o Matarazzo, não sei se você lembra do Matarazzo, era uma das grandes empresas na época, depois quebrou, é dona de uma extensão de área muito grande em Santana de Parnaíba, ali no bairro do Val. E eu sabia, quando moleque, caçando passarinho, que ali tinha um poço artesiano muito bom. Eu mandei um funcionário ir lá, colhi uma amostra da água, mandei para o Adolfo Lutz, a água era muito boa. E fizemos o cálculo de vazão desse poço. É um dos melhores do estado de São Paulo. Eu desapropriei essa área, junto com esse poço. É onde todo o bairro do 120 e grande parte da Fazendinha passou a ter água. E quem fez a rede de água? Nós da Prefeitura. Quando o Mário Covas, na época, foi inaugurar, eu falei para ele, Mário, essa água aqui que você está inaugurando, eu estou te dando uma colher de chá. Isso aqui é tudo verba da Prefeitura. O poço que está ali, a rede, foi tudo a Prefeitura que fez. Você estava falando que na época do Mário Covas, foi governador e tal, não tinha essa coisa de verba que vem do Estado, governo do Estado, não tinha. Você tinha que fazer um manejo ali. Não, tem o repasse normal. O repasse normal, mas não tinha como ICMS, né? Não e tinha. aí você tinha que fazer aquela rebolada para gerar receita na cidade, para poder fazer as coisas acontecerem. O Mário, como era um cara muito competente, muito sensível, entendeu, chamou o presidente da Sabesp e falou, olha, pode receber o prefeito segunda-feira, se ele não te receber, você liga para mim. Eu quero que ele seja ressarcido. Isso já estava terminando o meu mandato. E realmente o governo do estado ressarciu a prefeitura. Então hoje eu vejo, pelo IBGE, que 50 milhões de moradores de Santana de Parnaíba não tem nem esgoto tratado e nem rede de esgoto. E aí o que dizem? 50 mil, mais de 50 mil pessoas, dá mais ou menos uns 38% da população, se eu não estiver enganado. Isso bastante. É muito, isso é dado do IBGE. Aí, qual é a desculpa? O problema de água não é conosco, é a Sabesp. Ora, atue em cima da Sabesp, como eu fiz, faça um convênio, entre com um pouco de dinheiro, a Sabesp depois te devolve, se for o caso, faça um acordo. Agora, não é justo que uma cidade como Santana de Parnaíba, com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem, a gente ainda tenha mais de 50 mil pessoas sem rede de esgoto e sem tratamento. Isso é um absurdo. E esse trabalho, você tocou no assunto da Sabesp agora, é interessante. Quem está falando ali, isso é verdade, e vamos cuidar dos animais das ruas da cidade. A Gersina Sampaio está falando dos animais das ruas da cidade. Santana de Parnaíba tem muito animal na rua? Tem muito. Eu vou te falar uma coisa. Está aqui a minha mulher, que só em casa tem uns 8 animais de rua. Que a gente pegou, levou para o veterinário, cuidou, castrou e que estão lá em casa. É um problema, então. E a gente vê. Pirapora também tem bastante animal na rua. Dizem que tem cavalo, tem boi passando na rua, atravessando, nem que morre. Dizem que tem um departamento para cuidar disso. Zoonoses. Mas não, é um outro departamento, acho que é o UBS Animal. Só que está no papel, não funciona, tem funcionário, tem tudo, é o que dizem para mim. E não funciona. Até uma munícipe falou, só funciona na época da eleição. Vai lá com o cachorro, castra na hora, depois acaba. Também não sei se é verdade. Não sei, é o que veio para mim. Agora, os animais também têm que ser cuidados. Quanto custa
pegar todos os animais de rua, cuidar, porque tem gente que solta na rua da minha casa, por exemplo, passa a carro lá e joga o animalzinho. Quer dizer, isso é desumano. É crime, aliás, né? É crime, mas ninguém olha, ninguém vê. Ninguém vê. É tão fácil se criar um sistema para mexer só com isso. Todo animal de rua, ele tem que ser levado no lugar adequado, ser castrado, ser cuidado e fazer a doação. E se identificar o dono. Será que é tão difícil solta o isso? Animal, também tem que ter uma multa, tem que ter uma punição, né? Para o pessoal parar com esse tipo de atitude. Então, a gente está falando da Sabesp, você está falando convênio com a Sabesp e tal. O que você acha agora? O governo do estado já passou até para privatizar a Sabesp. O que você acha da privatização da Sabesp? No meu modo de ver, é um grande erro. A Sabesp é uma companhia que tem, bem ou mal, estatal, tem levado, já está meio privatizado porque tem ações na Bolsa. Eu acho que não há necessidade disso. Há necessidade de fazer uma remodelagem, porque eu estou muito preocupado com o assunto da energia elétrica. Você veja que está aí a Enel e está todo mundo reclamando com a falta de energia. Quem que vai cobrar? Como que vai ser feito esse contrato da Sabesp? Nós vamos reclamar para quem? Para o bispo? Hoje o bispo não manda mais nada. Não manda, A relação Estado e igreja acabou. Então, não é algo para ser feito de afogadilho, correndo. Eu acho que a população tem que ser ouvida para saber o que quer fazer e o que deve ser feito. Não tem que vir mais decisão de cima para baixo. Ditadura acabou. Eu, por exemplo, pretendo fazer o meu governo em Santana de Parnaíba, correndo tudo bem, tendo sucesso, ouvindo a população dos bairros, bairro a bairro, e montar um programa de governo em cima disso, ouvindo a população. Porque uma coisa você pode ter certeza, o povo é sábio. O maior problema que eu vejo é a privatização. Eu acho até interessante, porque assim, você ter opções. Agora, o problema é que você não tem opções, né? Você tem a Enel, qual outra empresa que poderia concorrer com a Enel? Não tem. A Light tá lá no Rio de Janeiro. Será que viria para cá? A Sabesp. Não tem outra empresa para concorrer com a Sabesp. Quando você tem, por exemplo, telefonia móvel, você tem várias opções. Você não tá se dando bem com a TIM. A TIM até faliu, né? Agora é a Oi que faliu, né? Você não tem problema com a TIM, você troca para Claro, você troca para Vivo, você tem opções. Mas eu não tô vendo opções de saneamento básico e energia, por exemplo. Você tem problema com a Enel? Tá bom, vamos encerrar o contrato com a Enel. Quem que vai pegar aqui? E como vai pegar? Porque é uma estrutura muito grande. Tanto a Sabesp quanto a Enel. Então tem que ser uma coisa realmente bem estudada, Seria interessante, mas se a gente tivesse empresas que também tenham a estrutura, o suporte para poder administrar e falar assim, não, eu posso assumir isso aqui e vou administrar com mais qualidade do que a anterior. Porque também para entrar uma outra empresa que já não conhece o problema e vai administrar e vai falar assim, aí daqui um ano a gente fala, pô, tá pior do que antes, né? Veja, no meu modo de ver, nós vivemos um regime capitalista. E o Brasil precisa parar do capitalismo sem risco. O capitalismo Então, o que é o ideal no capitalismo? É a concorrência, é a competição. Quem for mais competente que é o que traz, vai ter o cliente. Exatamente, que gera o recurso. Agora, beneficia a população, beneficia o usuário. Tirar um monopólio estatal para passar para o monopólio privado, isso é um horror. Por quê? Ainda o estatal, o dinheiro, aspas, é do povo. E o privado, que só vai visar o quê? Lucro. Nada mais que isso. Tá aí a Enel que não me deixa mentir. Tem que ser uma coisa bem estudada. Eu acredito, que nem eu falo, o capitalismo, a democracia é o melhor regime e o capitalismo também é o melhor regime. O pessoal fala de comunismo, fala de outros monarquia, tá? Mas o capitalismo para mim, eu acredito que o capitalismo salvou o mundo, né? Porque em vez de você fazer guerra com outra pessoa por causa de recursos, não, você negocia. Eu tenho tal recurso, você tem outro, vamos negociar. A gente precisa entrar em guerra. Se a gente negociar nossos recursos, a gente fica em paz, todo mundo ganha, você ganha, eu ganho, você tem o que eu preciso, eu te dou o que você precisa, e assim a gente vai sobrevivendo à humanidade. O pessoal tá falando aqui, deixa eu ver. Que entrou ali, cuidar dos animais de rua, sem falar dos animais silvestres, o Pedro colocou dos animais silvestres também. A Isabel Santos, na Avenida Fortunato Camargo, não tem rede de esgoto, fizeram a metade não fizeram resposta, 600 a R$1.000
para limpar uma fossa ali em Santana de Parnaíba. É uma avenida, Avenida Fortunato Camargo. A avenida não tenho medo de esgoto. Começou e parou. O Marcos, vai ser pior que a Enel. O Dirceu colocou lá, em seu governo foi implantado a guarda municipal, olha aí, ó. É verdade. E no momento atual, que o pré-candidato tem como proposta para a segurança pública e aos funcionários da segurança pública do município. Isso é interessante. O Marcos colocou aqui, o governador que está aí aprendeu com o Bolsonaro. Tá falando do Tarcísio, né? E o Antônio Pereira Feitosa. Bom, companheiro Aristides, é isso mesmo, ouvir os moradores para fazer o melhor para todos nós. Então, quem plantou a Guarda Municipal de Santana do Parnaíba foi você. Fui, O seu esqueci. mandato. Olha aí, outro aí, ó. Tá. Ainda bem que tem o Esqueci. pessoal, os ouvintes aí ajudando Não, a trazer. O Dirceu Enciclopédia, Dirceu é enciclopédia parnaibana. O Dirceu é um arquivo de dados excelente. É, eu gosto. É um moço inteligente, sabe das coisas. Eu conheço já há muitos anos. Eu gosto muito do Dirceu, porque o Dirceu é um filósofo. Ele é. Sabe? É uma pessoa muito boa, muito séria. Eu gosto dele, sempre gosto de passar o carnaval aqui em Pirapora, a gente sempre se encontra. Ele lembrou muito bem. Eu criei a Guarda Municipal. Olha só. É verdade. Pequenininha, começando, do tamanho que a cidade tinha na época. Hoje eu vejo que a Guarda Municipal está grande, cresceu. Eu acho que ainda falta a necessidade de mais guardas, mas eu acho que o mais importante, isso serve para a Guarda Municipal e para os servidores públicos em geral de Santana de Parnaíba. Os salários são baixíssimos, muito baixos. E no tempo que eu fui prefeito, aqueles que trabalharam comigo falam e propagam que o melhor salário que já teve na cidade de Santana de Parnaíba foi na minha gestão. Por um motivo simples: fazer obra, fazer prédio, fazer posto de saúde, fazer hospital, pavimentar rua, fazer creche, fazer escola, tudo isso é importantíssimo. Mas o mais importante é o investimento no capital humano, é o investimento no ser humano, o investimento nas pessoas, pagar bem os funcionários, fazer com que eles façam curso, se atualizem, capacitá-los, para que eles tenham orgulho de trabalhar na Prefeitura de Santana de Parnaíba. E, se eu puder, eu vou resgatar isso. A cesta básica, no meu tempo, era uma cesta básica com C maiúsculo, muito boa, que dava para o mês inteiro. Hoje dizem que dão uma cesta básica aí cada 2 meses, cada 3 meses. E a fome não espera. A fome precisa ter essa cesta básica para atender a necessidade das pessoas. Você falou uma coisa muito interessante, né? O salário é investir no capital humano, até mesmo para melhor recurso, melhor estilo de vida, melhorar a vida daquele funcionário e anticorrupção. Acho que o maior agente anticorrupção que existe é um bom salário. Se o policial, se o guarda municipal ele ganha bem, dificilmente você vai ver esqueminhas rolando aí, porque o cara já ganha bem. Né? Se o cara fizer, porque é muito sem vergonha, porque o cara ganha bem ainda. Não vai se arriscar, né? A gente vê a classe política aí, muitos falando, o pessoal tem muito esquema e tal, mas o salário é importante para o funcionarismo público, para ele não precisar de esquemas. E aí um abraço a todos os guardas municipais de Santana do Parnaíba, nossos soldados romanos lá no Drama da Paixão. Eu tenho o prazer de comandá-los lá uma vez por ano, quando a gente faz o Drama da Paixão lá. Eu sou o comandante do exército romano e parte deles são a Guarda Municipal de Santana. São muito gente boa, adoro todos eles. Uma salva de palma aí para todos os guardas municipais de Santana do Parnaíba. São ótimos profissionais, o pessoal ali dedicado, tem uma estrutura bacana, né? E eu acho que sempre precisa ser valorizado. Não só o guarda, mas o médico, o enfermeiro, o professor. Principalmente, né? O professor. E o pessoal de rua, que trabalha na rua, que trabalha na escola, merendeira, faxineira, inspetor de aluno. Todos esses profissionais aí, da educação principalmente, precisam muito de atenção, precisam muito de valorização. Segurança, saúde e educação, eu acredito que são ali a base para qualquer bom governo. São os objetivos da administração pública. E é o que a população quer de melhor. Exato. Você vai conversar com a população, ele quer boas escolas, quer bons professores, ele quer se sentir seguro na casa dele, ele quer se
se tiver algum problema, ir no médico, ter um médico de qualidade, competente, ter uma boa equipe de enfermagem para tomar conta, poder fazer seus exames ali, o mais próximo de sua residência. Então, isso é muito importante. Isso qualquer candidato a prefeito, qualquer político tem que tomar conta. Aristides, vamos entrar aqui mais uma vez no nosso segundo intervalinho ali agora, tá certo? Você que tá aí com a gente, não sai daí, aproveita esse intervalo, o que você faz? Vai compartilhando com a galera, vai chamando a galera pra cá, vem trocar ideia com a gente, faz a sua pergunta aqui pro Aristides, tô achando poucas perguntas aí, pouco movimento, pergunta mais aí, vamos arrancar dele bastante informação, aqui essa pré-campanha, aí não, pré-candidato, quando você for candidato, você vai voltar aqui como candidato já com o número 13 estampado no peito, pra poder fazer a sua... para poder dar sua plataforma política. Hoje é só uma conversa ali mais amigável, aqui estamos aqui bem, né? Quando você vir como candidato, eu vou ser mais incisivo. Claro. Pode ser, não, você pergunte o que você quiser. Claro, claro. Não, mas tem problema. O legal aqui é a forma descontraída. Vamos entrar no intervalinho, 1 minuto e meio, a gente já tá de volta. Aproveita e compartilha aí, vamos tomar mais uma água ali e a gente já volta, tá bom?